Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Rafael Caldas. Você já vai ver aí ele no seu vídeo. Olha aí, tá aí o Olá, Rafael tudo bom, Celso? Caldas. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? O Rafael, ele é CEO da Inteligov, né, Rafael? Exatamente, Inteligov. É isso? Isso, Inteligov. exatamente. É uma startup que Ah, monitora dados do governo, trazendo insights sobre como a legislação está sendo esse formada, negócio de sobre como os monitorar dados do parlamentares. governo é meio complicado, né, meu amigo? Dados do Isso, monitora mas só dados os do governo. públicos, só os Isso é públicos, perigoso. Só os nada de públicos, né? dados Ainda bem, ainda sigilosos, bem. E a gente vai exatamente. falar exatamente sobre isso, sobre regulamentação, né, o Rafael, da inteligência artificial. Muito legal, porque a gente já viu filmes, né, cara? Eu adoro cinema, adoro filme, né? E eu já vi muito filme sobre IA, né, inteligência artificial. Aí eu quero saber de você agora se realmente é aquilo mesmo. Porque o filme, você tem aquela coisa, né, que é uma coisa mais exagerada também, até para, senão não tem graça, né? Você Exato. assistir um filme, né? Ou um filme ser feito só com aquela coisa básica, que não pode sair desse, né? Para que o cinema te leva, né? Àquela coisa da ilusão também, né? Aí eu quero saber se realmente, né, o que a gente vê nos filmes sobre inteligência artificial é isso mesmo, acontece. Já queria falar de cara para você que você explicasse então para o nosso telespectador, né? O que é a Poxa, inteligência perfeito. artificial, Rafael? Muito legal. Eu acho que o primeiro contato que as pessoas têm é mesmo no cinema, né, com a inteligência artificial. Ou o primeiro Pois contato é. consciente, talvez, porque elas podem estar tendo Uhum. contatos com a inteligência artificial sem saberem que estão tendo esse contato. E é o que É. você falou, é caricatural, é um exagero, mas não deixa de ser o Hall, por exemplo, do 2001, né, aquele filme antigo que toma controle da nave e tal. Isso continua sendo até Aquela certo ponto, Odisseia, uma Odisseia, não, preocupação. 2001 lá? Exatamente, 2001, uma Odisseia Odisseia no do espaço, espaço, 2000, exatamente. isso. E que a nave tinha um computador Uhum. que, no final das contas, toma conta, ele que controla, né, a nave. E a gente acho que vai Isso. falar um pouco do que estão discutindo Eu no assisti, Congresso. meu Essa é amigo, eu vou te uma conver. Eu preocupação. assisti, né? É, é Exato. boa. Claro. Eu também. Existe essa preocupação ainda hoje. Então, tem a Uhum. caricatura, mas eu acho que a gente está num ponto que a coisa está realmente se aproximando dessa ficção científica cada vez mais, pelo poder computacional que a gente está tendo hoje em dia, a habilidade de processar muitos dados. A inteligência artificial está ficando muito poderosa mesmo. Mas tudo está indo para isso, né, Rafael? Você vê mesmo essa situação que a gente está vivendo dessa pandemia, né? Não é isso? Nada vai ser Exatamente. igual como era antes, pós-pandemia. Está aí, né? Os Exatamente. Isso atendimentos, acelerou. tudo através de internet, né? Tudo vai ser, né? Daqui para Perfeito. frente não tem outro jeito, não tem como voltar atrás disso. A mesma coisa, né, é a questão da IA, da inteligência artificial. Com certeza, tudo bem que você tem os exageros nos filmes, mas os filmes têm que, né, manter, né, deixar o público ali, né, ligado, né, para a pessoa ficar interessada. Então eles há aqueles exageros, né? Mas como você disse, né, a gente está quase chegando a isso, né? Estamos muito próximos. Nesse caso que você mencionou da Pois é. pandemia, por exemplo, né? Não só fazer o atendimento telepresencial, né? O atendimento à distância, mas também você pega naquele controle de contatos que estão tentando fazer em alguns países, quem se encontrou com quem, né? Isso é um grau um volume de dados muito significativo que você tem que processar e que acaba te ajudando a identificar possíveis contatos que aconteceram, pessoas que podem estar ou não contaminadas, ou você partindo para exames de saúde, por exemplo, você tentar ensinar um modelo de inteligência artificial a ver resultados de 3, 4 tipos de exame e começar a classificar as pessoas entre probabilidade de estar com Covid ou não estar com Covid, né? E você alocar Uhum. recursos de uma forma mais eficaz. Então, tem um monte de caminhos aí para a inteligência artificial. Então, mas aí é bom ao nosso telespectador que a gente tem aqui os nossos, né, ouvintes, telespectadores, né, que assistem também a TV Assembleia. A Assembleia, você já sabe, a LESP, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo, é denominada a Casa do Povo, né, Rafa? Então, Exatamente. eu queria que você, claro, né, com a maior simplicidade que você, eu sei que a gente já percebe que é uma pessoa simples, né?
é uma pessoa que não tem, a gente dá o nota, como eu também, né? Eu acho Isso, que a eu gente tem adoro que isso. transmitir para o telespectador, né, uma linguagem mais simples possível, né, para que as pessoas Uhum. entendam. E a TV Assembleia é uma televisão, né, um canal de pessoas também do povo, né, que estão assistindo a TV, hoje querem saber de tudo o que acontece, tanto que a gente tem, né, a transparência dentro da Assembleia Legislativa. Então eu queria que você falasse assim, um pouco mais da inteligência artificial, mas em termos mais simples possíveis, né, que você puder, para explicar para o Claro, telespectador, né, para os nossos claro. ouvintes. Perfeito. A inteligência artificial ela é basicamente uma, uma série de procedimentos e metodologias, uma série de atividades em que você consegue ensinar uma máquina ou ensinar um software a tomar alguns tipos de decisão. Ou trazer algum tipo de inferência que nada mais é do que uma decisão, tentando simplificar. Você ensina um computador a identificar certos cenários, a entender, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, se um paciente está com Covid ou não, dado um resultado de exame, pensando num caso que a gente vê muito, né, do automóvel sem motorista, o automóvel que se dirige sozinho, entender se está tendo algum risco ou não, isso também já existe em automóveis pilotados, né, sistemas de segurança, em que a máquina aprendeu a detectar um risco ou outro e como ela deve proceder nesses casos. E aí você não está colocando uma regra muito definida. Você não está falando assim, olha, se aparecer um carro vermelho à minha esquerda, pise no freio. Isso é o que a gente já fazia há muito tempo, né? São as regras da computação, onde você dá uma regra que o computador observa fielmente. Com a inteligência artificial, você cria, ela tem esse nome justamente porque você passa um volume de dados imenso e pede para o computador, passa para ele, ó, eu vou te passar várias situações de trânsito e eu vou te apontar quais têm risco. Essas aqui têm risco. E depois eu vou te passar várias outras que você não conhece e você vai ter que identificar para mim quais você diria que tem risco. E ele começa a identificar e você vai calibrando isso, até você entender que ele está suficientemente inteligente para tomar suas próprias decisões. E por isso que eu digo que está parecido com o Hall, Sérgio, do 2001, né? Porque os algoritmos tomam mesmo as decisões. É impressionante. Então, quer dizer que tudo isso que você falou agora é inteligência artificial. A inteligência artificial, todo Você tipo deu os de exemplos do decisão carro, né, do sozinha. automóvel. Sim, Exatamente. Exatamente. incrível, né? Estou começando, tem muita Não, coisa, e hoje né? você vê aí, Tem o muita carro coisa. praticamente fala, né, meu amigo? Te conduz, ele dirige sozinho, estaciona sozinho, né? É impressionante, Exatamente. óbvio, né? Que isso é uma tecnologia, né, quase que há tempos atrás, há alguns anos atrás, você jamais acreditaria que fosse, né, E ela está funcionar ficando. ou conseguir e fazer ela- que com um automóvel fizesse uma baliza, fizesse, né, estacionasse sozinho, Exato. né? Não, e está ficando cada vez mais barato, então está sendo possível você colocar no dia a dia das É. pessoas, né? Uhum. Antes não era, né? Acho que a Não, é maior incrível. mudança do 2001 é essa. Ele sai do Hum. foguete, sai daquela coisa que era ninguém tinha acesso, sai para o seu dia a dia. É um carro fazendo baliza, é você pedindo alguma coisa num restaurante que já sabe a sua preferência devido a algumas escolhas prévias que você fez, né? Então tem muita Mas coisa. isso é comparado, então, Rafael, ao que a gente está vivendo hoje, que a internet, né? Poderia se comparar, quer dizer, eu digo, a inteligência artificial estaria hoje, como você disse, a gente já está tendo até, né, acesso, né, tá barateando cada vez mais, né, qualquer um daqui a pouco vai estar podendo usufruir disso. Hoje ainda não, porque é caro, né? Se você comprar um carro, Uhum. né, que faça né, essa manobra de estacionar sozinho, é diferente de um que você tem que, né, ali, ainda mais quando não tem direção hidráulica, aí piorou mesmo, né, meu amigo? Aí você arrebenta o braço, né? Mas ainda há um distanciamento grande, né, de uma pessoa que possa comprar um carro assim, né, que tem essa inteligência, vamos dizer assim, de estacionar o carro, né, do automóvel por si só, de um que você tem que, né, arrebentar o teu braço ali para estacionar, porque não tem nem direção hidráulica. Sim, Claro que é uma diferença sim. muito grande. Mas você acha que
então, que as pessoas vão chegar a ter condições, como a internet, no começo também não era barato, como o celular, no começo custava, sei lá, 4, 5, 10 mil reais. Eu digo reais que eu estou falando de dinheiro de antigamente, não hoje. Você ter um celular naquela época, na minha época, que era o chamado tijolo, né? Lembra? Não, Eu você lembro muito mais que é mais novo bem. que eu. Não, O mesma tijolão, geração. eu tive um, É, né? Era uma fortuna. Você, para ter uma linha, inclusive, caseira, era uma fortuna, né? Lembra disso? exatamente. Quer dizer, então, Lembro. essa situação, a gente tem condições ainda, daqui a um tempo, com a internet, de chegar, quer dizer, não, eu não estou dizendo todas as pessoas, porque mesmo hoje em dia, nem todo mundo tem acesso à internet, como você bem sabe disso, né? Tem lugares que você não consegue acessar, tem lugares que as pessoas não conseguem, né, pagar uma internet, né? Mas você acredita, então, que essa inteligência artificial, né, vai chegar, pelo menos, a, não sei, 1/3 ou um pouco mais, talvez, da população? Eu acho, na verdade, eu acho que hoje ela já chega até mais que isso da população com Então, internet, né? pelo menos, da população Uhum. conectada. Aqui no Brasil, minha impressão é essa, porque os grandes provedores de informação já usam a inteligência artificial, né? Então, mesmo por conta disso, eu É, acho que a maior parte das pessoas conectadas tem um contato já. Não é o que elas gostariam de tirar de valor, provavelmente, dessas tecnologias, né? Elas não estão tendo o melhor dos mundos, o melhor retorno da inteligência artificial para elas. Mas com certeza elas já estão usando isso. E a inteligência artificial é como a inteligência humana também, no sentido de que ela pode ser uma inteligência que você usa para uma pequena atividade do dia, como saber que você, para mascar um chiclete, tem que pegar esse chiclete e colocar na boca, ou algo extremamente é. complexo que um médico fazer uma grande cirurgia, uma grande decisão que ele tem que tomar. Então, mesmo que seja uma pequena decisão sobre a conexão de internet, quando vale a pena conectar de um jeito ou de outro, que o provedor dessa pessoa toma, já é algo que está impactando o dia a dia dela, né? Então, eu acho que ela já está mais pervasiva, ela já está depois do tijolão, já está na época que a Hum. gente tinha uma Uhum. BCP, não sei se você lembra, então é fim dos anos 90, Lembro. Oh, já tinha mudado um pouco, tinha mais Nokia do que os tijolões até, né? Então acho que a gente é verdade. já está mais por aí em relação à inteligência artificial. Mas é que a gente também, falando na questão da máquina, né, e o ser humano, né, o ser humano acho que é a máquina mais perfeita que foi criada até hoje, dificilmente você, né? É complicado, né? Mas eu vou Exatamente. até falar um texto aqui, né, que eu achei legal, achei bonito, mas para a gente Uhum, chegar exatamente no assunto aqui que eu quero, né? Que você vai me legal. responder como é que a quantas anda isso aí, né? Quando falamos sobre Uhum, inteligência artificial, né, somos quase sempre seduzidos pela magnitude, né, Rafael, que a tecnologia é capaz de alcançar, né? Com o avanço tecnológico infreável, no entanto, o rol de discussões é ampliado e passa de simples fascínio com a possibilidade de atribuir à máquina o potencial, que eu estava falando, né, o potencial humano para um debate intrincado, né, bem intrincado mesmo, embora seja essencial, que é a regulamentação, né? Como é que é isso, né? exatamente. Em que pé anda essa situação, né, da questão aí da regulamentação no Brasil? Hoje a gente tem, acho que o grande debate que se tem aqui no mundo todo é entre a dignidade humana, entre o lado ético, a preservação de direitos, né, que é um fundamento da nossa Uhum. República, é um fundamento que está na Constituição, no artigo 1º, então é algo super sério no nosso arcabouço legal, e o desenvolvimento econômico, né, que também é um dos guias do nosso modelo jurídico. Então, Sim, é como equilibrar essas duas coisas, garantir um progresso científico, um progresso econômico, incentivando a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo garantindo que ela vá agir em benefício da sociedade como um todo, não indo contra direitos de outras pessoas, da maioria, para garantir algum ganho econômico, né? Então tem que ser um desenvolvimento econômico, ético, um ganho para toda a sociedade e não um ganho muito individualizado, né? Então é equilibrar esse risco, a geração de valor que a inteligência artificial traz e a destruição de valor que ela pode trazer também. E aí a sociedade tem que entender seu apetite a risco, quanto quer correr de risco, né? Não, vamos soltar um pouco mais para a gente ter mais retorno econômico.
e a gente vai avaliando o impacto social, ou o contrário, vamos começar mais garantistas, vamos proteger mais a sociedade e ir liberando aos poucos essa legislação mais permissiva, né, para a inteligência artificial. Então, eu acho que esse é o grande debate de hoje, né? Tem aquele ditado de quem não arrisca não petisca, e é verdade, você tem que... o risco faz parte da inovação, mas a gente, enquanto sociedade, tem que decidir o quanto de risco a gente quer assumir, né? Uhum. Agora, a gente sabe que bom, tem vários projetos de lei aí, né? E andamento, pelo que eu vi aqui, né? O que Sim, falta, então, além disso, para poder ser regulamentado isso, então? Porque você tem vários projetos aqui que eu vi, né? sim, sim, Estaduais, né? sim, Federais. sim. Eu acho que uma das questões é justamente essa. Primeiro, a gente definir com mais clareza qual que vai ser o âmbito dessa regulação, né? Estados e municípios vão poder regular também. A gente tem um federalismo no Brasil que, às vezes, inviabiliza uma série de coisas, porque você tem uma regulamentação federal, mas que cada município depois resolve implementar de uma forma, né? Então, o que a gente costuma conversar bastante, quem acompanha esse debate sobre regulação, não sobre inteligência artificial, em específico, Uhum. é que os estados ficaram com uma competência um pouco mais esvaziada no nosso modelo federativo, privilegiando municípios e a União, né? Isso causa, às vezes, muita dificuldade, muita burocracia, muita dificuldade de entender que lei vale em determinado assunto, né? E a inteligência artificial, como era um assunto que o Constituinte, lá em 1988, nem imaginava, é algo que está um pouco nesse limbo, né? Sem a gente saber ao certo quem vai ter competência para o quê. Mas sobre os projetos em especial, hoje no Senado Federal é onde a gente tem um cenário mais próximo disso se tornar realidade, né? Tem 3 projetos principais, o que está mais adiantado e com mais debate é o projeto 872 de 2021, PL 872 de 2021, que Uhum. fala sobre o uso, dispõe sobre o uso de inteligência artificial, do senador veneziano Vital do Rego, que é do... Marcos éticos e as diretrizes, né, que fundamentam aí o desenvolvimento, não é isso, e o uso da inteligência artificial, não é isso? Exatamente. Os projetos Esse do Senado, 872. isso, a ementa dele é essa de que ele dispõe sobre o uso da inteligência artificial. Ele é meio genérico na ementa, mas é isso que você falou mesmo. São os Uhum. princípios, os objetivos, e ele estabelece regras Tá. mais amplas, e em grande parte eu acho que está certíssimo, né? Quais devem ser os princípios, e são esses que a gente conversou. Respeitar a privacidade, garantir que as pessoas não terão seus direitos violados, mas falta também, por outro lado, eu acho, ainda diálogo com a sociedade civil. É um projeto de 2021, então ele teve pouco debate, de março de 2021, então a gente teve só 3 meses de Pra debate, cá. ele já avançou bastante, e eu acho que um lado que ele peca é a falta de olhar para os incentivos econômicos, né? Tem um olhar bastante protetivo do que a inteligência artificial deve respeitar, mas eu acho que falta pensar um pouco nos aspectos que ela pode ser incentivada também, né? Por exemplo, um dos itens desse projeto, e também de um outro do senador Stevenson Valentim, falam que as soluções de inteligência artificial devem ser abertas ao escrutínio democrático e permitir o debate e o controle por parte da população. Como uma regra genérica, um princípio, na verdade, me parece adequado, mas depois como o legislador vai esmiuçar isso, né? Como a hora que vier a lei para falar isso, como ficam as patentes, por exemplo, né? Porque esse é um dos Uhum. incentivos da inovação, né? Você cria algo novo que vai gerar um benefício social, você tem um ganho econômico também de ter a patente disso por algum tempo, né? Algo nessa seara. Você vai ter que abrir as suas descobertas científicas, seu desenvolvimento tecnológico para uma comissão do governo, para os seus concorrentes, né? O que é esse escrutínio, né? Então, acho que tem pontos que têm que ser mais debatidos também. Tem razão. É isso mesmo. Agora, em termos mundiais, o Rafael, Uhum, por exemplo, vou te dar um exemplo que deve estar à frente, eu também não sei. Isso que vai me uhum, dizer é você. A China, por uhum. exemplo, né, que tem. Como é que está na China, então, essa regulamentação? Já está mais adiantada ou eles já.
Sim, a China tem um problema de transparência, né? Que a gente não tem muita certeza exatamente do que vale e o que não vale, mas tem o Ministério da Ciência e Tecnologia de lá, De lá. já em 2019, acho que emitiu, não estou bem certo quanto ao ano, mas já emitiu uma série de princípios de governança de inteligência artificial. O que a inteligência artificial pode ou não abarcar, né? Que tipo de atividades Não, eu podem ou falei não isso, porra, até ser porque em termos realizadas. tecnológicos eles estão muito na frente, avançados, né, em termos de tecnologia. Sim, Então, por isso que eu te perguntei isso, né? Porque dependendo de exatamente. como está lá, ainda vai ser regulamentado no Brasil, então, né? Pode ser que ainda Exato, não, mas a gente demore, né? já Então, tem. Sim, e eu acho que idealmente deveria demorar um pouco mais, porque acho que um projeto apresentado em março, ser aprovado em junho, julho, é pouquíssimo tempo para um assunto que é tão impactante é. para como a gente vai desenvolver como sociedade, né? Mas além da China, a gente tem a União Europeia já desde 2019, que já tinha algumas diretrizes, já tinha um guia para aplicação de inteligência artificial, e já aplicou algumas regras em 2020, especialmente limitando alguns tipos de monitoramento eletrônico que não podem invadir a privacidade das pessoas, né? Porque é muito fácil, por exemplo, você colocar uma câmera e identificar, olha, eu quero identificar todas as pessoas loiras que passarem por aqui de estatura até 1,60 m, né? Hoje isso você consegue Uhum, fazer com centavos de dólar por hora, né? Por sim. exemplo. Então, esses limites estão começando a surgir, né? E tem vários outros exemplos aí que já começaram com essa regulamentação, mas são todos recentes e todos incipientes ainda, né? Uhum. Agora tem a ver também, né? Você estava falando disso agora, me lembrei aqui. Você falou, a inteligência artificial, isso vai ajudar muito com a questão de dados aí, né, do governo, mas isso também tem a ver junto com, né, a LGPD, como é que chama? A Lei de LGPD, Proteção de Lei Geral Dados, de né? Proteção de Dados, LG, de exatamente. dados, exatamente. Porque essa, inclusive, já está, né, essa lei foi aprovada, né? Tudo já está em vigor, Sim, inclusive, né? Que é exatamente isso tem a ver, né? A inteligência artificial com essa, né? Com a lei totalmente. de A proteção de LGPD, dados. independentemente da gente ter uma regulação da inteligência artificial, hoje já vale a LGPD para qualquer projeto de Sim. inteligência artificial que a gente tiver. A LGPD está valendo e não tem escapatória. Não dá para se esperar uma regulamentação ou se alegar uma ausência dessa regulamentação para começar a bisbilhotar a vida das pessoas. Eu acho que isso já está, de certa forma, garantido pela LGPD. Falta muito mais uma implementação efetiva pela NPD, que é a Agência Nacional, Autoridade Nacional, no caso da NPD, de proteção de dados, do que de mais alguma regulamentação, né? Então que a inteligência artificial ela tem um potencial, né, para atingir patamares inimagináveis. Isso aí eu acredito mesmo. Diante disso, é imprescindível aí, né, o Rafael, que o Brasil esteja, né, atento também aí, né, a esse arcabouço legal para o uso da informação que dão vida aí, fortalece a inteligência artificial, né? Sobretudo o que você estava falando agora, que a gente estava falando, levar em consideração os aspectos dessa lei, né, da lei de proteção de dados, Sim, né, a LGPD. sim, acho que é essencial, É isso? e vários benefícios que a gente pode colher aí respeitando essa privacidade, né? No contexto que a gente aplica a inteligência artificial, por exemplo, que é nesse contexto de contexto político, monitoramento de dados públicos, né? Então você consegue, por exemplo, ter mais previsibilidade, você consegue, com grandes volumes de dados, identificar fraudes, né? Mais fácil ver, por exemplo, numa prestação de contas do TCU, analisar processos por anos e anos e identificar o que a gente chama de outliers, coisas que saem do padrão, né? A inteligência artificial faz isso muito bem, então você consegue ter uma inteligência melhor do que a humana, mais Uhum. focada nesse tipo de coisa, que a gente tenha distração, a gente tem alguma coisa que às vezes em grandes volumes de informação a gente se distrai. Então, é super boa para isso. Então, desde esse lado da detecção de outliers, até entender qual é o sentimento, se um determinado discurso foi negativo ou foi positivo em relação a uma política pública, ou se uma política pública implementada ela está funcionando ou não do jeito que você queria. Tudo isso são coisas que a inteligência artificial pode fazer.
né? E hoje a gente ajuda, por exemplo, a Transparência Internacional, o STF, organizações que estão preocupadas em identificar as políticas públicas, inclusive a saberem se um projeto vai ser aprovado ou não com meses de antecedência, né? Fazendo uma análise de machine learning, de aprendizado de máquina sobre os projetos, identificando se ele vai ser votado de que forma, né? De forma favorável ou negativa. Quer dizer, isso no contexto político, né, vai ajudar muito, né? Exatamente. Para tomar decisões com antecedência, para conseguir identificar onde focar os esforços, de repente uma organização que está com uma campanha de convencimento e não sabe exatamente que projeto apoiar, ela consegue identificar mais fácil que projeto ressoa mais e tem mais chances de ser aprovado, né? E pode gastar seus recursos de uma forma melhor. Perfeito. A gente está quase chegando aqui ao final já. É pena que é pouco, meia hora a gente tinha que ter. Pois é, eu devia ter. Eu tenho um outro programa que chama Ideias e Debates. Deveria ter feito, mas a gente vai fazer. Esse programa tem uma hora, mas são dois convidados para a gente falar. Né? Aí sim, aí você entra em debate, né, sobre o assunto, mas está valendo a pena. É pena que o tempo é curto, esse é o problema. Exatamente. A gente tem tanto assunto para falar sobre isso, né, sobre inteligência artificial, mas a gente vai marcar num próximo programa, pode ter certeza. Né? Agora, só para a gente encerrar, você acha ou você entende que a regulamentação pode ser que ainda aconteça esse ano ou não, Rafael? É difícil dizer. Se tivesse que apostar, eu diria que não, porque eu acho que é um assunto muito complicado, e eu torço para que não, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que necessariamente cozinhar um pouco mais. Mas foi o que você falou no começo, tem que ir mais fundo em relação a isso, né? Tem que ir mais fundo, exatamente. Tem que ser mais detalhado, entendeu? Exatamente, porque eu acho que tem pouca compreensão hoje do que é a inteligência artificial. Eu acho que isso a gente precisa ampliar. A educação, as pessoas precisam entender mais o que é inteligência artificial para, inclusive, poderem se posicionar contra ou a favor de um tipo de regulamentação, né? Perfeito. Bom, Rafael, a gente chegou então ao final aqui. Eu quero agradecer a tua presença no nosso programa, né, e queria que você fizesse aí suas considerações finais, né, ou deixasse uma mensagem aí sobre, né, a importância, né, dessa inteligência artificial que logo, logo, né, como você falou, vai dominar aí o mundo, a gente tem certeza disso, como foi a internet, como tem sido a internet, né? Perfeito. Então, primeiro queria agradecer a você, Sérgio, por esse convite. Muito bom. A gente que agradece. Essa conversa, uma delícia, além de super interessante para mim. E eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é que as pessoas pensassem um pouco, especialmente quem teve chance de viver mais esse período do desenvolvimento que a gente teve de 1960 para 1990, que foram 30 anos, e depois de 1990 para 2020, que foram os mesmos 30 anos. Na minha cabeça, pelo menos, que vivi um pouco dessas duas partes, para mim, foram coisas bem diferentes. De 60 para 90, a gente viu um desenvolvimento completamente maluco, e de 90 para 20 mudaram algumas coisas, mas foi mais o estilo de música, teve internet, mas já estava começando, então não foram grandes avanços. Eu acho que a gente parte para um ciclo de 30 anos agora, que vai ter a mesma velocidade de avanço, muito por conta da inteligência artificial. Então é um assunto que as pessoas têm que se envolver, porque vai impactar a vida delas, e pensar nesses dois aspectos, da dignidade humana, dos direitos fundamentais, da privacidade, e também no desenvolvimento econômico, na geração de riqueza, e a gente chegar num equilíbrio que seja o que a sociedade toda quer. Eu acho que esse seria meu recado. Obrigado. Rafael Caldas, CEO da Inteligov. Obrigado, querido, pela tua participação e até uma próxima vez. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa LESP Conecta. Eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.